aí, Fishes, tudo bom com vocês? Eu sou a Grace, a tua Zuka preferida, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas considerações a serem feitas para saber se Portugal realmente é um país para você. Eu tenho recebido aí algumas perguntas e eu vejo que muitas perguntas elas abordam aí os mesmos temas, que é sobre adaptação e tudo mais, e eu resolvi trazer isso nesse vídeo de hoje. Então a gente vai fazer aqui um bate-papo, e vai ser realmente um bate-papo porque eu quero que vocês comentem aqui qual é a opinião de vocês sobre isso que a gente vai falar, principalmente aí do pessoal que já tá em Portugal, que fique muito claro que eu vou falar nesse vídeo aqui tudo da minha opinião, do meu ponto de vista, da minha perspectiva durante os 10 anos que eu vivi em Portugal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve considerar antes de se mudar para outro país é como é que é a nossa vida no Brasil. Se você tá pensando em sair do Brasil simplesmente porque a sua vida é muito ruim e você quer desesperadamente mudar ela, calma, para e pensa duas vezes. Muitas vezes a gente tem problemas e a gente acha que os nossos problemas eles vão ser resolvidos de fora para dentro. E a gente acha que se toda mudança tiver ao nosso redor, os nossos problemas vão magicamente desaparecer ou então a gente vai resolver eles. Mas a real é que se a gente não resolve alguns problemas internos, não importa onde a gente estiver, esses problemas sempre vão nos seguir, independentemente do país que a gente se encontrar. E aí a gente vai acabar tendo os mesmos problemas, só que no outro país. Então, se você tem aí uma vida boa no Brasil, se você ganha bem, tem um emprego estável, pensa que muitas vezes não é simplesmente sair do Brasil que vai te ajudar com algum outro tipo de situação na tua vida. E às vezes a gente acha que a gente precisa de uma grande mudança, mas na verdade uma pequena mudança ou várias pequenas mudanças na nossa vida já resolveriam e tirariam essa insatisfação que a gente tem. E talvez isso já seja o suficiente para você ficar feliz e não precisar realmente sair do país. Se você também tá indo muito pela vibe de outras pessoas que querem se mudar, mas você não tem aquela certeza, sabe? Você não tem aquilo dentro do seu coração, do tipo, não, é uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu realmente quero. Você vai estar fazendo isso por outra pessoa. Eu também aconselho que você repense muito bem, porque a não ser que seja uma situação em que você vai dar um apoio aí pro seu marido, pra sua esposa, alguma coisa nesse sentido, se for mais por amigos, ou até por pessoas da família que querem muito ir pra lá, mas você não sente que é isso que você quer, eu diria pra você aí dar uma repensada e colocar na balança, que eu acho que é o principal, do porquê que você vai estar fazendo essa mudança. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena ir largar um cargo aqui no Brasil onde se ganha 3, 4 mil reais pra simplesmente se aventurar em Portugal e tentar a sorte trabalhando e ganhando por Portugal, só tendo ali um pequeno apoio financeiro inicial. No cenário de hoje em dia, eu não estou aconselhando o pessoal a fazer isso. A vida em Portugal, ela tem piorado bastante nos últimos anos, não é mais como era ali no início dos anos 2000. Isso que a gente tem visto aí nas notícias não é mentira, e eu tenho visto uma preocupação maior também do pessoal no geral, até estrangeiros, muitos que me assistem também aí, o pessoal da África, um beijo aí pra todo o pessoal da África que assiste o canal também, eu fico bastante feliz com o comentário de vocês. Tenho enfrentado muitas dificuldades que eu acredito que se soubessem, né, de antemão, ou se já tivessem algum preparo, isso não precisaria acontecer, porque é desgastante para todo mundo, é desgastante para o país que recebe, para a sociedade que recebe essas pessoas, é um evento traumático para as próprias pessoas que estão passando por essa dificuldade, e também fica muito ruim para o país de origem, né, dessas pessoas que também vão ter que arcar aí com algumas responsabilidades de decisões que muitas vezes podiam ter sido um pouco diferentes e ter tido aí um resultado também um pouco diferente. A gente também tem visto, né, a economia de Portugal e toda essa crise no governo catastrófica não tem sido muito fácil, principalmente quando a gente fala de imóveis, e eu sempre trago esse assunto aqui no canal. Não tá fácil conseguir um lugar, e realmente é assim, a gente tem que colocar isso tudo na balança pra ver se compensa. Pra esse pessoal aí que não tá satisfeito ganhando 3, 4 mil reais, eu diria que ficaria muito mais fácil você procurar um outro trabalho em que você ganharia aí parecido e segurar um pouquinho mais, juntar mais um pouco de dinheiro, procurar investir também pra conseguir ter uma renda que você vai conseguir levar para Portugal, lembrando sempre, né, que vai ter a conversão aí do real pro euro. Então sempre pensar muito bem na questão financeira, porque tem que ser a sua prioridade para você que tá querendo sair do Brasil, com certeza. Então eu diria para você esperar aí pelo menos o ano de 2024 pra gente ver quais vão ser os resultados das eleições em Portugal e como é que vai ficar aí
a proposta, né, do orçamento do estado, que é o que vai sair agora no fim de novembro. A gente vê mais ou menos como é que vai ficar, principalmente essa questão da habitação. E isso leva aí a um outro assunto, que se você for para Portugal com uma aposentadoria e com rendimentos extras, até de investimentos, e você conseguir uma renda aí minimamente de 2.000 euros por mês, eu diria que você até vai conseguir ter uma vida bem tranquila. O pessoal que vive em barracas, eu vou trazer um outro vídeo sobre isso, tem aumentado bastante. E muitas vezes essas pessoas que decidiram ir viver em barracas, muitos portugueses, tá? Não são só brasileiros, eles ganham até um pouquinho acima do salário mínimo. Muitas vezes ganham ali entre 900 mil euros. Também eu vi entrevistas em que as pessoas ganhavam 1.300 euros e mesmo assim decidiram ir morar em barracas por causa do aluguel, né? Isso só pra mostrar que os 2.000 euros que eu tô falando não é um negócio muito fora da caixinha. Pode pensar, ai, credo, Grace, 2.000 euros. 2.000 euros é muito dinheiro. Não é. Pro cenário atual, pra se mudar pra lá, alugar a casa, pagar a conta e ter um mínimo de qualidade de vida, 2.000 euros não é muito dinheiro. Agora, se você tem um curso no Brasil, você tá construindo uma carreira, tá começando no Brasil e tá pensando, né, em ir pra Portugal pra fazer essa continuação, pra fazer essa construção de carreira lá, não é o melhor lugar pra isso acontecer. Eu tô aqui pra ajudar vocês a tomarem uma decisão e não pra ficar iludindo ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou biomédica, eu fiz o meu mestrado em Portugal e trabalho em Portugal num instituto público, e eu digo pra vocês que muitas vezes não compensa mesmo assim, porque os salários são extremamente baixos, tá? Claro que convertendo, por exemplo, 1.000 euros em Portugal são 5.000, um pouco mais de 5.000 reais no Brasil. Porém, 1.000 euros em Portugal não equivale a 4 salários mínimos, que é o que equivale 5.000 reais. Agora, se você tiver a intenção aí de estudar em Portugal, fazer um curso com um tempo determinado, meu amigo, isso eu super aconselho. Inclusive, eu tenho aqui no canal sobre o visto de estudante. Você, inclusive, pode trabalhar em Portugal com o visto de estudante. Eu acredito que é uma experiência muito boa e eu super recomendo. Essa parte eu super recomendo. Claro, você vai ter que ir com tudo planejado, planejamento financeiro acima de tudo. O segundo ponto é como é que é a sua relação familiar no Brasil. Você tem que perceber que esse é um dos pontos que mais pega o pessoal aí quando sai do Brasil e vai para Portugal, porque a cultura é completamente diferente. E se você tem uma boa relação aqui com a sua mãe, com o seu pai, com os seus tios, avós, as pessoas que te criaram, e essas pessoas elas não estão planejando ir para Portugal com você, você tem que ter em mente do custo que isso vai acarretar. Você tem que saber que você está abrindo mão de passar tempo com essas pessoas. E eu não tô aqui para desestimular ninguém, não. Eu tô aqui para preparar as pessoas para elas enfrentarem todos os obstáculos que eu enfrentei, que eu gostaria que tivessem me ajudado também. Você até pode me dizer, Grace, mas é óbvio, eu sei que se eu quero me mudar, eu sei muito bem que eu não vou mais estar presente na vida das pessoas que estão no Brasil. Saber que você não vai estar presente é diferente sobre você refletir sobre não estar presente. Quando a gente reflete sobre esse problema, a gente acaba encarando ele de uma maneira diferente. Eu já vou dar um exemplo. O que eu quero dizer com refletir? Uma coisa é a gente saber, eu sei que eu vou estar longe da minha família. Outra coisa é eu pensar do tipo, ok, eu vou estar longe da minha família, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu sei que a gente ignora muitas vezes essas questões que são um pouco mais sensíveis, mas isso é uma coisa que você vai ter que passar querendo ou não. Então, quanto mais preparado você tiver, mais fácil você vai conseguir passar por esse desafio. Vou contar aqui uma experiência que é bem banal, mas aconteceu comigo, pode ser que aconteça com você. Digamos que tenha aí uma festa de comemoração, um aniversário de um ente querido seu, aniversário da sua avó, e você tá falando aí com a família pelo seu celular. Você tá vendo aí toda a agitação que o pessoal costuma ter, estão te mostrando o bolo que você não vai poder comer, estão mostrando aí os salgadinhos, as coxinhas, os croquetes, os brigadeiros, os beijinhos e todos aqueles doces que você adora, mas que você infelizmente não vai poder comer nessa ocasião. E nessa hora você vai querer muito estar do outro lado da tela. Vão cantar os parabéns, vão soprar as velhinhas, isso tudo vai acontecer com ou sem você ali. Mas o problema começa quando a gente desliga o celular, a tela fica preta e a gente consegue ver o nosso reflexo por ela, talvez com algumas lágrimas rolando no nosso rosto. E nesse momento vai vir uma onda de sentimentos muito confusos na sua cabeça, no seu coração. E você vai pensar em desistir, vai pensar em largar tudo, vai pensar que não tá valendo a pena. Vai pensar que, imagina se esse for o último aniversário da pessoa
E eu sei que é um pensamento muito horrível de se ter, e muitas vezes, ai credo, não pensa nisso. Mas é inevitável você pensar isso, você provavelmente vai pensar. E tá tudo bem, mas é diferente você não estar nem um pouco preparado, você não pensar sobre esse assunto e chegar na hora e vivenciar esse momento que você provavelmente vai querer abrir um site de passagens e comprar a primeira passagem que você vir para voltar pro Brasil. Porém, se você já estiver minimamente preparado para que isso aconteça, pode amenizar bastante esse sofrimento, digamos assim, que você vai acabar tendo. Portanto, com o preparo, você vai desligar o celular, vai olhar para o seu rosto, vai deixar as lágrimas rolarem, vai respirar fundo e vai pensar: eu sabia que isso ia acontecer, mas eu tô aqui para cumprir um objetivo maior e eu vou cumprir esse objetivo porque é o que vai valer a pena para mim. Deu pra entender a diferença? Não é sobre não sentir, é sobre estar preparado para o que você vai sentir. E isso nos leva ao terceiro e último ponto, que é: você tem que ter um objetivo muito bem definido sobre o propósito da sua mudança. E para isso a gente tem que ter em mente que Portugal é sim um bom país para se morar, mas ele não é um lugar perfeito. E para ele ser bom vai depender de muitas outras questões que eu vou falar agora. Primeiro, para que você quer ir morar em Portugal? Para dizer que mora na Europa? Não, né? Isso não é um bom motivo para você simplesmente querer se mudar do país. Muita gente vai dizer que é para juntar dinheiro para mandar pro Brasil, e eu, infelizmente, já vou ter aqui que dar um calma para você, porque Portugal não é o melhor país para você ir para juntar dinheiro. Você tem que ir tendo na mente que Portugal você vai, se for para ganhar por lá, para conseguir sobreviver, para conseguir viver lá, e não para conseguir juntar muito dinheiro para depois voltar pro Brasil com muito dinheiro. Isso muito provavelmente não vai acontecer. Ai, Grace, mas o meu amigo foi e tá mandando 1.000 euros por mês e não sei o quê. Eu não tô dizendo que ninguém consegue, eu tô dizendo que é muito difícil e a maioria das pessoas que inclusive vai com esse intuito acaba vendo que não consegue, muitas vezes nem mandar 100 euros por mês. Eu tô há 10 anos em Portugal e a maioria realmente é como eu digo aqui. Muita gente vai pra Portugal pra conseguir cidadania, pra se mudar pra outro país da Europa, e é por isso também que a comunidade europeia tá barrando muitos vistos que Portugal tem dado. Muita gente vai pra querer morar mesmo, pra ficar o resto da vida em Portugal e fazer a sua vida lá. Muita gente vai só pra estudar ali durante uns meses, 1 ano, no máximo 2 anos. E isso é, como eu já falei antes, eu super recomendo. Você tem que ter em mente o seu foco pra quando você passar alguma dificuldade, você pegar esse seu foco e se manter nele, sem pensar em desistir. E é a partir desse teu objetivo que você vai ver se realmente está compensando estar lá, ou está compensando ficar em Portugal, ou está compensando ter saído do Brasil, que é para você não ficar perdendo tempo, não ficar perdendo dinheiro e não ficar se estressando e passando por coisas que não tem necessidade de passar. E muitas vezes colocando também aí a sua família em situações em que elas não precisavam se encontrar. E esse foi o vídeo de hoje. Hoje foi um videozinho assim um pouco mais sério, não teve muita piada, não teve muita animação, mas é um vídeo que eu sentia que eu precisava fazer pra você tá aí pensando realmente assim, se vai dar, se não dá, ou até o pessoal que tá pensando em voltar, saiba que você não tá sozinho, a gente tá todo mundo junto aí nessa comunidade gigantesca que é dos brasileiros que moram em Portugal, dos estrangeiros que moram em Portugal. Eu espero ter te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.